Igni Spiritus Paracliti, vita vitae omnis creaturae, Sanctus es vivificando formas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Eu sou Helder, fazendo esse áudio para o Café Católico, meditando sobre um tema da Liturgia das Horas, que foi rezada na sexta-feira, na sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, e a segunda leitura da liturgia, do ofício das leituras, é justamente a respeito de São Leão Magno, o Sermão da Montanha. Nesse tempo, São Leão Magno está meditando a respeito do Sermão da Montanha, e os Papas, do século V, São Leão Magno, ele medita no Sermão 95 a respeito do tema da questão da humildade, da questão do desapego. E ele começa, na sua leitura, dizendo assim: não há dúvida, o início do texto, não há dúvida de que os pobres alcançam mais facilmente que os ricos o bem da humildade. Estes, nas riquezas, a conhecida altivez. Contudo, em muitos ricos encontram-se à disposição de empregar sua abundância, não para se inchar de soberba, mas para realizar obras de benignidade. Então, São Leão Magno vai desenvolvendo o tema do desapego, A questão do rico, do pobre, não importa a classe. Ele já mostra que existem pessoas que têm condições financeiras, mas que têm um coração de pobre. Porque nas bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que bem-aventurados os pobres, não são os pobres financeiramente, mas os pobres de espírito. É uma realidade de humildade e de desapego das coisas deste mundo. Então, o Papa, ele medita justamente nos orientando, como foi esse sermão na época, orientando justamente para nos atentarmos a essa realidade tão interessante que era o desapego das coisas materiais. Existem cristãos que fazem votos de pobreza, imitando justamente a encarnação do Verbo. Como vai dizer São Paulo sobre nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo divino não se apegou ociosamente o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, entrou no seu estado de esvaziamento e se fez homem, humilhando-se, sendo obediente. E humilhou-se ainda mais, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então existem cristãos que fazem votos imitando essa pobreza de Jesus. Mas nós não fazemos voto de pobreza, na sua grande maioria os da igreja não fazem voto de pobreza. Então, como praticar o desapego? Como pensar em aquilo que temos, aquilo que possuímos, não sermos como que engolidos pelas coisas deste mundo? E aqui é a mesma palavra quando Jesus fala nas tentações no deserto ao demônio. O homem não vive somente de pão. O homem não vive somente das coisas deste mundo. O homem vive de toda a palavra que sai
da boca de Deus. Então, ter as coisas, possuí-las sem ser possuídos. Feliz, né, são aqueles que não se prendem às coisas deste mundo. Felizes os que têm em mente e no coração a virtude da benignidade. Felizes aqueles que tudo aquilo que têm procura o quanto pode, na medida do possível, partilhar, né? E aqui pode-se partilhar não só as coisas materiais, mas os talentos que temos, um pouco daquilo que possuímos, né? Pode ser uma palavra, um talento, um dom. Se você canta, cante. Se você tem o carisma de pregar, pregue. Se você tem a graça e o carisma de alimentar os famintos, que alimente. Então, tudo aquilo que temos, devemos partilhar, né? A igreja primitiva, olhando os apóstolos que imitavam justamente a pobreza de Jesus, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, tinham tudo em comum imitando os apóstolos, né? Eles imitavam os apóstolos que deixaram tudo e que partilhavam tudo que tinham. A igreja pegou isso deles e dividiam os seus bens para que não faltasse nada para uns e para outros, que todos tinham. Então veja que não tinham aquele apego excessivo das coisas deste mundo, né? Feliz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na imitação de Cristo, numa reflexão do livro 3, né, Tomás de Kempis vai dizer que, como que sendo Jesus falando, número 3 do livro 3, número 43, número 3, diz assim, é como se Jesus estivesse falando: sou eu que no momento elevo a alma humilde e lhe dou maior compreensão da verdade eterna do que puder adquirir frequentando as escolas por 10 anos. Ensino sem ruído de palavras, sem confusão de opiniões, sem fausto nem vanglória e sem impugnação de argumentos. Sou eu que ensino a desprezar os bens da terra, a aborrecer as coisas que passam, a procurar e apreciar as eternas, a fugir às honras e suportar os escândalos, a pôr em mim toda a esperança e nada a desejar fora de mim, e amar-me ardentemente acima de tudo. Jesus nosso Senhor, que é o nosso único bem, Jesus nosso Senhor, que é o grande alimento da nossa alma, Ele sim devemos nos apegar, porque Ele nos dá a vida. Nele não nos escraviza, Jesus nos dá a plena liberdade, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Então, nessa meditação de São Leão Magno, que fala sobre a humildade, né, o rico, o pobre, seja ele rico ou pobre, mas que seja desapegado. Todas as realidades da vida da igreja, nós não sejamos apegados a nada nesse mundo. Nós nos apeguemos somente a Jesus nosso Senhor, né? Que possamos meditar a respeito dessa realidade, a realidade da liberdade dos filhos de Deus. A Ti, Jesus Cristo, nosso único Deus, bendito pelos séculos dos séculos. A vós a glória, o louvor, a honra, pelos séculos dos séculos. Amém.